Você sabia que, na mitologia iorubá, o mundo começou a partir de um grande vazio, onde apenas Olodumaré existia, planejando a criação de tudo, que Oxalá, o orixá responsável por moldar a terra, quase perdeu essa missão por cair em uma armadilha de Exu, e que foi Nanã quem, com suas mãos sábias, modelou o mundo a partir da lama primordial? Essa é uma história cheia de magia, desafios e reviravoltas divinas. No princípio, existia apenas Olorum, também conhecido como Olodumaré, a suprema divindade iorubá, que reinava sobre o Orum, o reino espiritual. O Aie, o mundo físico, era uma vasta extensão de água e vazio, sem forma definida. Desejando dar forma ao Aie, Olorum convocou Obatalá, Oxalá, o mais velho e sábio dos orixás, para realizar a criação do mundo. Olorum entregou a Oxalá um saco sagrado contendo os elementos necessários para a criação: uma concha cheia de terra, uma pomba e uma galinha de 5 dedos. Oxalá desceu ao Aie e, ao despejar a terra sobre as águas, a pomba e a galinha começaram a espalhá-la, formando os continentes e as ilhas. Assim, a terra firme surgiu no meio do vasto oceano primordial. Durante sua jornada, Oxalá encontrou Exu, o mensageiro divino e guardião dos caminhos. Exu alertou Oxalá sobre a importância de realizar oferendas antes de iniciar qualquer empreendimento, mas Oxalá, confiante em sua missão, ignorou o conselho. Como consequência, enfrentou dificuldades em sua tarefa, ensinando a importância de respeitar os rituais e tradições. Nanã, a anciã dos orixás e senhora das águas profundas e dos pântanos, também desempenhou um papel crucial na criação. Ela forneceu a lama primordial que Oxalá utilizou para moldar os primeiros seres humanos. Após modelá-los, Olorum soprou neles o Emi, sopro vital, concedendo-lhes vida. Ifá, o oráculo divino, guiou os orixás e os humanos desde os primórdios, revelando os segredos do destino e aconselhando sobre as melhores decisões a serem tomadas. Sua sabedoria assegurou que a criação seguisse o caminho determinado por Olorum. Após a criação do mundo, os primeiros orixás começaram a habitar a terra, cada um com atributos e responsabilidades específicas. Obatalá, Oxalá e Odudua são frequentemente mencionados como os orixás primordiais. Enquanto Oxalá é associado à criação e à pureza, Odudua é reverenciado como o fundador da cidade sagrada de Ifé, considerada o berço da civilização iorubá. Ifá, através do sistema de adivinhação dos búzios, tornou-se o guia espiritual dos orixás e dos humanos, oferecendo conselhos e revelando os desígnios do destino. Exu, com sua natureza dual de travesso e protetor, estabeleceu-se como o mensageiro entre o Orum e o Aie, garantindo a comunicação e o equilíbrio entre os mundos. Com a criação do mundo estabelecida e os primeiros orixás surgindo para moldar a terra, o universo iorubá passou por um novo período de estruturação. Cada orixá passou a desempenhar um papel específico na organização da ordem terrena, estabelecendo domínios e reinos que refletiam suas características e influências. Esses reinos espirituais se entrelaçavam com a própria história dos povos africanos, criando lendas que explicavam não apenas a dinâmica do mundo divino, mas também a formação das sociedades humanas. Nessa nova fase, a hierarquia dos orixás ficou cada vez mais definida, e suas interações deram origem a conflitos, alianças e eventos que moldaram suas personalidades e funções. Xangô, um dos mais poderosos e venerados orixás, se tornou o governante supremo do reino de Oió, uma das civilizações mais influentes do povo iorubá. Seu reinado foi marcado por expansão territorial, inovações políticas e um governo que inspirava tanto temor quanto respeito. Xangô não era apenas um líder guerreiro, ele também era um juiz implacável, que fazia questão de punir aqueles que se desviavam da justiça. Disse que ele possuía um machado de dupla face, que representava sua autoridade e capacidade de decidir sobre a vida e a morte. A história conta que Xangô, ao descobrir o poder do fogo e dos trovões, aprendeu a manipulá-los para demonstrar sua soberania. Seu reinado ficou marcado por grandiosidade e imponência, mas também por momentos de instabilidade. Seu temperamento explosivo e sua necessidade de dominar tudo ao seu redor o levaram a desafiar tanto orixás quanto humanos.
Eventualmente, um erro o fez perder o controle de seus poderes, destruindo parte do próprio palácio. A vergonha o levou a se afastar, e ao desaparecer, tornou-se um orixá que reina sobre a justiça, a guerra e as tempestades. Xangô não apenas governava Oió com pulso firme, mas sua vida pessoal também foi marcada por paixões intensas e trágicas. Ele teve 3 esposas de grande importância na mitologia: Yansan, Oxum e Obá. Cada uma dessas mulheres refletia aspectos diferentes da personalidade do Rei dos Trovões. Yansan, também conhecida como Oiá, era sua companheira mais feroz. Guerreira destemida, ela não apenas dividia sua paixão pelo poder, mas também compartilhava suas habilidades de combate. Ao lado dele, dominava os ventos e os relâmpagos, sendo a única capaz de acalmar sua ira em momentos de fúria. Conta-se que, quando Xangô partiu para o exílio, foi Yansan quem o acompanhou até seus últimos momentos como rei terreno. Oxum, por sua vez, era a mais graciosa e diplomática das esposas. Ela não apenas encantava Xangô com sua beleza e sua doçura, mas também exercia grande influência sobre ele com sua sabedoria e astúcia. Sua ligação com as águas doces e a fertilidade faz com que ela seja um contraponto à energia explosiva de Xangô, trazendo harmonia e sensibilidade ao seu reinado. Obá era a esposa mais fiel e devotada, mas sua história com Xangô foi marcada por sofrimento. Em um ato de amor desesperado, ela se deixou enganar por Oxum e cortou a própria orelha, acreditando que isso a faria ser amada pelo marido. No entanto, Xangô a rejeitou e ela, humilhada, retirou-se para sempre, tornando-se a orixá das águas revoltas e dos amores impossíveis. Ogum, irmão mais velho de Xangô, é o orixá da guerra, do ferro e das ferramentas. Sua jornada começa quando, após lutar para estabelecer cidades e ajudar a humanidade, ele se sentiu traído pelo desprezo daqueles a quem serviu. Enfurecido, Ogum retirou-se para as matas e jurou nunca mais conviver com os humanos. Seu exílio fez com que ele se tornasse uma figura errante, representando o espírito daqueles que desbravam novos caminhos e constroem o progresso através da força e do trabalho duro. Ogum é um orixá de temperamento forte e por vezes incontrolável. Em diversas lendas, ele aparece combatendo inimigos, abrindo estradas e ensinando os humanos a forjar armas e ferramentas. Sua presença está associada à ideia de luta, resistência e determinação. Iemanjá, a grande mãe dos orixás, começou como uma divindade dos rios, mas sua presença e influência se expandiram até que ela fosse reconhecida como a rainha dos mares. Seu nome significa mãe cujos filhos são peixes, refletindo sua natureza protetora e a vasta quantidade de orixás que são considerados seus filhos. Em uma das versões mais conhecidas de sua história, Iemanjá foi forçada a fugir de um casamento infeliz, e ao longo de sua jornada, seus seios transbordaram, criando rios e alimentando a vida ao seu redor. Seu papel na mitologia é de grande importância, pois ela é a intermediária entre os orixás e os humanos, oferecendo amor, proteção e conforto àqueles que buscam seu amparo. Com esses eventos, a mitologia dos orixás se fortalece, mostrando como as divindades moldaram não apenas o mundo, mas também os reinos e os povos que os veneram. Cada orixá carrega sua história, e essas narrativas continuam a ser passadas de geração em geração, preservando a identidade e a espiritualidade do povo iorubá. A mitologia dos orixás é um reflexo vívido das emoções humanas, traduzindo em suas narrativas os dilemas da guerra, da honra, da vingança e da necessidade de equilíbrio. Em suas jornadas, esses poderosos seres enfrentaram disputas acirradas, alianças frágeis e traições devastadoras que não apenas moldaram suas personalidades, mas também tiveram impacto direto sobre os destinos do mundo dos homens. Cada conflito carregava um simbolismo profundo, representando forças naturais em constante tensão, como o fogo e a água, a guerra e a justiça, o império e a liberdade. Essas batalhas, algumas puramente espirituais e outras travadas com armas e trovões, foram fundamentais para estabelecer a ordem dentro do panteão e definir os papéis de cada orixá dentro das tradições religiosas. Além disso, esses embates não ocorriam apenas por ambição ou disputa de território, mas muitas vezes estavam ligados a conceitos mais profundos, como o orgulho,
a busca pelo reconhecimento e até mesmo as paixões arrebatadoras que levavam a desavenças intransponíveis. Dessa forma, os conflitos entre os orixás não eram meros confrontos físicos, mas expressões da complexidade da existência, onde a luta entre forças opostas resultava em aprendizado, transformação e novas hierarquias. Entre as rivalidades mais marcantes da mitologia iorubá, destaca-se a disputa entre Ogum e Xangô, dois orixás de imenso poder e influência, cada um representando aspectos distintos da força e da liderança. Ogum, senhor do ferro, da guerra e do trabalho árduo, era o incansável ferreiro e conquistador, um estrategista habilidoso que sempre avançava para novas batalhas sem hesitação. Seu espírito destemido o tornava temido e respeitado, pois suas armas, forjadas no calor das chamas, eram letais e inquebrantáveis. Já Xangô, o rei de Oió, era um soberano imponente, dono de um magnetismo irresistível e senhor absoluto dos trovões e do fogo celestial. Seu poder não vinha apenas da força física, mas de sua inteligência, capacidade de liderança e do temor que inspirava nos seus súditos. O embate entre eles teve início quando Xangô, movido por sua sede de expansão e desejo de consolidar ainda mais sua soberania, decidiu atravessar as terras dominadas por Ogum. O guerreiro, conhecido por seu orgulho e instinto territorialista, viu a ação como uma grave afronta, pois ninguém pisava em suas terras sem sua permissão. Sentindo-se desafiado, Ogum preparou suas armas e exigiu que Xangô recuasse. Mas Xangô, confiante em sua superioridade, não apenas se recusou a ceder, como proclamou que seu destino era governar sobre todas as terras ao seu alcance. O conflito foi inevitável. O combate entre os dois foi tão intenso que abalou os reinos espirituais e terrenos. Ogum investia golpes firmes e calculados com sua espada reluzente, enquanto Xangô, empunhando seu Oxê, o machado de 2 lâminas, contra-atacava com uma fúria destruidora. Cada golpe trocado era acompanhado por relâmpagos que riscavam os céus e faíscas que se espalhavam pelo solo, incendiando tudo ao redor. O duelo se estendeu por dias, ameaçando consumir tudo ao redor. A destruição foi tamanha que os demais orixás decidiram intervir antes que o confronto desestabilizasse o equilíbrio do mundo. Com sabedoria, Oxalá e Iansã foram os primeiros a tentar apaziguar os ânimos, seguidos por Exu, que, com sua astúcia, lançou desafios aos dois para que provassem sua força de outra maneira. Após longas negociações, Ogum e Xangô concordaram em cessar a batalha e estabeleceram um acordo de respeito mútuo. Xangô permaneceu como o grande rei de Oió, consolidando sua influência, enquanto Ogum, sempre em busca de novos desafios, partiu para conquistar novos territórios, expandindo ainda mais sua glória. No entanto, a rivalidade entre os dois jamais desapareceu por completo. Embora tenham reconhecido a importância um do outro, suas diferenças permaneceram, criando um legado de respeito, mas também de tensões latentes. Ogum e Xangô se tornaram dois dos mais reverenciados orixás do panteão africano, sendo cultuados tanto por sua força quanto por suas histórias de superação e liderança. Outro conflito marcante do panteão africano foi o drama vivido pelas orixás Obá e Oxum, duas mulheres de personalidades opostas, mas unidas por um destino em comum: o amor por Xangô. Ambas faziam parte do círculo de esposas do poderoso rei de Oió, mas suas essências e formas de expressar esse amor eram radicalmente diferentes. Obá era forte e destemida, uma guerreira incansável que não hesitava em pegar em armas para defender seu marido e sua casa. Seu amor por Xangô era sincero, profundo e leal, manifestando-se em gestos grandiosos de devoção e sacrifício. Oxum, por outro lado, era a própria essência da sedução e da inteligência estratégica. Dona de uma beleza cativante e de uma astúcia refinada, sabia como manipular situações a seu favor sem precisar recorrer à força bruta. Diferente de Obá, que demonstrava seu amor com ações diretas e combativas, Oxum encantava, envolvia e conquistava com doçura e mistério, mantendo Xangô enfeitiçado por sua presença. Entre as esposas do rei, Oxum se destacava como a mais influente, e sua posição privilegiada a fez enxergar Obá como uma rival perigosa, alguém cujo amor intenso poderia ameaçar sua posição ao lado do marido.
Movida pelo desejo de assegurar sua supremacia e desestabilizar sua concorrente, Oxum arquitetou um plano cruel. Sabendo da insegurança de Obá em relação ao afeto de Xangô, ela semeou uma mentira sutil e devastadora. Em uma conversa envolta em meias palavras e insinuações, Oxum convenceu Obá de que Xangô valorizava acima de tudo provas extremas de amor e devoção. Se queres ser a favorita, deves demonstrar um amor maior do que qualquer outra já demonstrou, sussurrou Oxum, insinuando que o rei apreciaria um sacrifício grandioso. Desesperada para agradar Xangô e sem perceber o ardil da rival, Obá cometeu o maior erro de sua vida. Dominada pela crença de que esse ato a tornaria insubstituível no coração do marido, ela cortou uma de suas próprias orelhas e a preparou como um prato para Xangô. Quando o rei descobriu a verdade, no entanto, sua reação foi devastadora. Em vez de reconhecer a entrega de Obá como prova de amor, ele se enfureceu, sentindo-se ultrajado e enojado com a atitude da esposa. Para Xangô, um líder forte e imponente, a mutilação de Obá não era uma demonstração de devoção, mas um sinal de fraqueza, algo que ele desprezava. Tomado pela ira, Xangô expulsou Obá de sua presença, rejeitando-a sem piedade. Humilhada e arrasada, a guerreira partiu de Oió, vagando sem rumo até encontrar refúgio nas águas turbulentas dos rios. Lá, entregou-se à sua dor, transformando-se na senhora das correntezas revoltas, símbolo de emoções intensas e incontroláveis. Seu exílio marcou não apenas sua nova identidade como orixá das águas caudalosas, mas também sua dor eterna por ter sido enganada e rejeitada por aquele a quem mais amava. Oxum, por sua vez, permaneceu ao lado de Xangô, mantendo sua posição como sua esposa mais influente. No entanto, sua vitória veio com um preço. A traição cometida contra Obá nunca foi esquecida, nem por Xangô, nem pelo próprio destino. O ato desleal deixou uma marca na relação entre as duas orixás, criando um abismo intransponível entre elas. Enquanto Obá tornou-se a força das águas revoltas, carregando a dor do amor rejeitado, Oxum permaneceu como senhora das águas calmas e dos rios serenos, mas sempre vigiada pelo peso de sua própria astúcia. Esse embate entre Obá e Oxum transcende uma simples disputa amorosa. Ele representa as dualidades universais que existem em todas as relações humanas: a paixão e o ciúme, a força e a persuasão, o sacrifício e a manipulação. Suas histórias servem como um lembrete de que nem sempre a guerra é travada com espadas ou trovões. Às vezes, as batalhas mais cruéis são travadas no coração, onde o amor, a inveja e a ambição moldam destinos de formas irreversíveis. A história de Omolu, também conhecido como Obaluayê, é uma das mais trágicas e marcantes entre os orixás, repleta de dor, abandono e superação. Desde seu nascimento, sua trajetória foi moldada pelo sofrimento, deixando cicatrizes que influenciaram sua relação com os outros deuses e com a humanidade. Filho de Nanã, a grande senhora das águas primordiais e dos mistérios da criação, Omolu veio ao mundo coberto por feridas, uma condição que sua mãe interpretou como um mau presságio. Para Nanã, cujo domínio estava ligado à terra e ao retorno da vida ao solo, a visão do filho debilitado foi insuportável. Temendo que ele fosse uma manifestação de algo sombrio ou um castigo divino, ela tomou a decisão mais cruel que uma mãe poderia tomar: abandoná-lo à beira do rio, deixando-o entregue ao destino. Mas o destino de Omolu não era a morte. Iemanjá, senhora das águas e mãe generosa, encontrou o menino frágil e ferido, e, movida pela compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Com paciência e amor, ela cuidou de suas chagas e o ensinou os segredos do mar, das marés e das correntes que conectam os mundos visível e invisível. Sob sua proteção, Omolu cresceu forte e sábio, tornando-se um orixá de grande poder, ligado às doenças e às curas, às epidemias e às renascenças. Porém, apesar do amor que recebeu de Iemanjá, a marca do abandono nunca o deixou. Quando descobriu a verdade sobre sua origem, Omolu sentiu um misto de dor e revolta. A mulher que lhe dera a vida havia sido a mesma que o rejeitara, e essa constatação plantou nele um ressentimento profundo. Tomado por uma ira silenciosa, ele rejeitou sua mãe biológica e recusou qualquer tentativa de aproximação.
Para ele, Nanã já não era mais sua mãe. Iemanjá era quem merecia esse título. Esse afastamento se transformou em uma rivalidade silenciosa e amarga. Enquanto Nanã representava a ancestralidade, o ciclo da vida e a passagem inevitável de todos os seres para o reino dos mortos, Omolu tornou-se senhor das enfermidades e da cura, aquele que decidia quem deveria perecer e quem teria uma segunda chance. A terra e a doença, a origem e a decadência, estavam ligados por laços que nenhum dos dois poderia negar, mas que também não conseguiam aceitar. Apesar da distância, havia uma verdade inescapável. Nanã e Omolu eram partes de um mesmo equilíbrio cósmico. Ela, a mãe que rejeita, mas que governa o retorno ao solo. Ele, o filho abandonado, mas que detém o poder sobre o destino dos corpos e das almas. Entre eles, nunca houve reconciliação plena, apenas um respeito silencioso e a compreensão de que cada um tinha um papel essencial a desempenhar no ciclo da existência. A história de Omolu e Nanã é um lembrete poderoso sobre as dores da rejeição, o peso das escolhas e a necessidade do acolhimento. Enquanto Nanã representa as raízes da criação e a inevitabilidade da morte, Omolu personifica o sofrimento que leva à cura, mostrando que mesmo aqueles que carregam feridas profundas podem se tornar guardiões da renovação. Esses conflitos não representam apenas disputas e separações, mas carregam profundas lições sobre força, sacrifício, orgulho e redenção. Mais do que meros embates entre os orixás, essas histórias refletem os desafios da existência, tanto no plano divino quanto no humano, ensinando que o crescimento e a transformação muitas vezes surgem da adversidade. Cada rivalidade, cada traição e cada reconciliação simbolizam as forças opostas que regem o universo. A guerra e a paz, o amor e o ciúme, a ambição e a humildade. São narrativas que transcendem o simples embate de forças, trazendo à tona as complexidades da alma, onde os sentimentos e as escolhas moldam o destino não apenas dos deuses, mas também dos homens que os cultuam. As jornadas dos orixás demonstram que, apesar das divergências, o equilíbrio sempre precisa ser restaurado. Quando Xangô e Ogum cessaram sua batalha, reconheceram a importância um do outro, percebendo que a verdadeira liderança não se constrói apenas com poder, mas também com respeito e estratégia. Quando Obá, traída e humilhada, encontrou força para se transformar, mostrou que o sofrimento pode dar lugar a uma nova identidade, que a dor não é um fim, mas sim um portal para a evolução. A dor do abandono de Omolu o levou a se tornar um orixá poderoso, mestre das doenças e da cura, provando que, por mais que o passado traga feridas, a aceitação e o entendimento podem abrir caminhos para a renovação. Essas narrativas não são apenas relatos mitológicos, são metáforas que ilustram dilemas humanos atemporais. Nos erros e acertos dos orixás, vemos espelhadas nossas próprias falhas e conquistas, nossos desafios e superações. O orgulho de Ogum e Xangô reflete as rivalidades humanas por espaço e reconhecimento. A manipulação de Oxum ressoa com as intrigas e inseguranças presentes nos relacionamentos, e o ressentimento de Omolu diante de Nanã ecoa o desejo de pertencimento e a dor da rejeição que marcam a jornada de muitos. São contos que falam sobre o ciclo da vida e das emoções, mostrando que cada ação gera uma consequência e que o destino, por mais cruel ou incerto que pareça, sempre reserva a chance de reconstrução. A mitologia nos ensina que o verdadeiro poder não está na força bruta ou na manipulação, mas na capacidade de reconhecer nossas limitações, aprender com as experiências e buscar a harmonia, mesmo após os mais intensos conflitos. A redenção nunca vem sem dor, e o aprendizado nunca acontece sem o enfrentamento dos próprios erros. Os orixás, com suas histórias de glória e desgraça, nos lembram que, por trás das tempestades e dos vendavais que assolam o espírito, existe sempre a promessa de um novo amanhecer. Afinal, a essência da existência, seja divina ou humana, está no aprendizado contínuo e na eterna busca pelo equilíbrio. Os orixás, apesar de serem divindades, não estavam isentos de desafios. Suas histórias são permeadas por provações que testaram sua força, sabedoria e dedicação aos caminhos que lhes foram destinados. Essas jornadas,
marcadas por sofrimentos, conquistas e redenções, moldaram suas personalidades e determinaram seus domínios dentro do panteão dos orixás. Oxóssi, o grande caçador, teve seu destino entrelaçado com a floresta desde cedo, como se as próprias árvores e os ventos da mata tivessem sussurrado seu nome antes de seu nascimento. Nascido em um reino onde a fome assolava o povo e a escassez de alimentos tornava os dias ainda mais difíceis, Oxóssi foi escolhido pelos oráculos, que viram nele o espírito destinado a restaurar a abundância. Ele seria o caçador que traria fartura não apenas para sua aldeia, mas para toda a região. Mas essa missão divina não seria simples nem sem desafios. Desde a infância, Oxóssi demonstrava uma conexão única com a floresta. Enquanto outras crianças temiam as sombras das árvores, ele se sentia em casa entre elas. Seus olhos, afiados como os de um predador, rapidamente aprenderam a ler os sinais da natureza. O canto dos pássaros, o movimento das folhas, os rastros de animais na terra úmida. Ele foi educado pelos anciãos da aldeia sobre a importância de respeitar a floresta, e os deuses lhe ensinaram as leis sagradas que regem o equilíbrio entre caçador e presa. A caça, para Oxóssi, não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma dança sagrada entre o humano e a natureza. Sua jornada, no entanto, não foi fácil. Oxóssi teve que se aprofundar nas matas mais densas, onde até mesmo os espíritos ancestrais, que habitavam os locais mais remotos, eram conhecidos por testar a coragem dos mortais. Para se tornar um caçador verdadeiramente habilidoso, ele precisou entender a linguagem da mata. Cada som, cada aroma, cada movimento tinha um significado. Ele se embrenhou nas trilhas solitárias e silenciosas, ouvindo o farfalhar das folhas e aprendendo a interpretar o comportamento dos animais. Oxóssi não caçava apenas para alimentar sua aldeia, mas também para aprender os segredos da natureza e os mistérios que ela guardava. O maior desafio de Oxóssi surgiu quando ele se deparou com um espírito ancestral que protegiam as presas mais nobres da floresta. Este espírito, uma entidade misteriosa que assumia formas variadas, era reverenciado pelos habitantes locais como o guardião das almas da mata. Suas aparições eram temidas por todos e muitos caçadores haviam falhado ao tentar desafiar sua força sobrenatural. Mas Oxóssi não era como os outros caçadores. Sua coragem estava enraizada não apenas em seu desejo de alimentar seu povo, mas também em seu profundo respeito pela natureza. Ele sabia que derrotar o espírito não significaria destruí-lo, mas sim conquistar sua confiança e entender o verdadeiro significado do equilíbrio. Em sua luta contra o espírito, Oxóssi não recorreu apenas à força bruta, como muitos imaginavam. Embora fosse um arqueiro formidável, sua vitória não veio de um simples golpe de flecha, mas de sua astúcia e inteligência. Ele usou seus conhecimentos sobre a floresta, as plantas e os animais para criar armadilhas que desorientavam o espírito e o levavam a um confronto direto, onde sua habilidade de escutar e entender o mundo ao seu redor foi decisiva. Durante o confronto, Oxóssi falou com o espírito, oferecendo-lhe respeito e entendimento, e não apenas o desafio de um caçador. Ele mostrou que um verdadeiro caçador não é aquele que apenas tira da terra, mas aquele que reconhece o ciclo natural e trabalha para proteger o equilíbrio da vida. Ao final, o espírito ancestral, vendo a pureza de suas intenções e seu profundo respeito pela floresta, retirou-se, concedendo a Oxóssi a habilidade de caçar sem causar desequilíbrio. Ele se tornou o protetor da floresta e o guardião da abundância, mas nunca deixou de lembrar que a caça era apenas uma parte de sua missão. Oxóssi provou que a verdadeira força do caçador não está apenas em suas flechas, mas na sabedoria de reconhecer que a harmonia com a natureza é o maior dos troféus. Ossain, o guardião dos segredos das folhas, sempre teve uma ligação especial com a natureza, desde os primeiros momentos de sua existência. Enquanto outras crianças brincavam com os elementos ao redor, ele passava horas explorando o mundo das plantas e seus mistérios. Sentia-se em paz na presença das árvores, das ervas e das flores, como se suas raízes estivessem entrelaçadas com a própria terra. Embora fosse claro para ele que possuía um poder raro e profundo, os outros orixás não compreendiam o alcance de suas habilidades e muitas vezes o subestimavam, considerando suas habilidades com as plantas como algo menor diante de suas forças imponentes. No entanto,
Hossain sabia que os maiores segredos do universo estavam escondidos nas folhas e raízes, e que sua conexão com a natureza era um dom divino que merecia ser cultivado e respeitado. Quando o mundo foi ameaçado por uma força maléfica que se espalhava rapidamente, causando dor e destruição, Olodumaré, o Senhor do Céu, decretou que somente aquele que tivesse pleno domínio sobre todas as folhas e seus usos poderia deter o mal que devastava a terra. Era um desafio monumental, e muitos orixás acreditavam que a solução estaria em suas forças destrutivas ou no domínio de outras artes. No entanto, a sabedoria de Olodumaré foi clara. Somente o conhecimento profundo da natureza e dos elementos mais sutis poderia restaurar o equilíbrio. Hossain, então, compreendeu que sua hora havia chegado. Determinado a cumprir sua missão, Hossain retirou-se para as florestas profundas, longe da civilização e dos olhares desconfiados. Ali, em isolamento, ele passou anos estudando, experimentando e se comunicando com os espíritos das plantas. No silêncio das matas, ele ouviu as histórias que as árvores tinham a contar e aprendeu os segredos antigos que as folhas guardavam, como um manto de sabedoria que se estendia por gerações. Ele passou a entender não apenas os usos medicinais e curativos de cada planta, mas também as suas energias espirituais e o papel que desempenhavam no equilíbrio do mundo natural. Durante esse tempo de aprendizado, Hossain foi transformado de maneira profunda. Ele não era mais apenas um orixá com uma afinidade com as plantas, mas se tornou um mestre absoluto da magia vegetal, possuidor de um poder que transcendeu as capacidades dos outros deuses. Suas mãos, agora carregadas de energia pura, podiam curar as doenças mais difíceis, e sua voz, suave e ritmada, evocava os poderes das folhas, trazendo-as à vida de maneira que ninguém jamais imaginou ser possível. Hossain não era mais apenas o orixá da floresta, mas o senhor dos segredos vegetais, capaz de moldar a natureza a seu favor e curar o que a medicina convencional não podia alcançar. Quando Hossain retornou de seu retiro, ele estava irreconhecível. Sua sabedoria e poder eram incomparáveis, e ninguém ousava questionar sua autoridade sobre as plantas e seus mistérios. Sua aura era carregada de uma energia profunda, como se ele fosse o próprio espírito das florestas personificado. Os outros orixás, que antes o haviam subestimado, agora viam-no com um novo respeito, reconhecendo que a força de Hossain não estava em sua aparência, mas na profundidade de seu conhecimento. Ele não só detinha o poder da cura, mas também a chave para desvendar os enigmas mais complexos do mundo natural. A partir daquele momento, Hossain tornou-se o senhor absoluto da magia vegetal, o mestre das folhas e das ervas, e nenhum outro orixá ousava desafiar sua autoridade nesse domínio. Ele não apenas curava as doenças do corpo, mas também as enfermidades da alma, compreendendo que a saúde verdadeira dependia da harmonia entre o espírito e a natureza. Assim, Hossain não apenas se tornou um líder no panteão, mas também um símbolo da importância do conhecimento profundo, da paciência e da dedicação ao aprendizado, mostrando que às vezes a maior força vem do silêncio e da conexão com o mundo ao nosso redor. Yansan, a guerreira impetuosa, sempre foi movida pela sede de desafios. Nenhum obstáculo era grande demais para ela, pois sua essência era a liberdade, a força do vento que não pode ser contida. Desde muito jovem, ela soubera que o mundo não a compreenderia, que suas inquietações e desejos estavam além das fronteiras que os outros conseguiam enxergar. O vento, para Yansan, não era apenas um elemento natural, mas um reflexo de sua alma indomável, algo que a conectava aos aspectos mais primitivos e selvagens da vida. Porém, apesar de sua força e imbatibilidade, Yansan sentia uma atração irresistível pelo desconhecido. A morte, com seu véu de mistério e sua aura de eternidade, chamou sua atenção de uma forma peculiar. Ela sabia que, para entender a vida em sua totalidade, precisava conhecer também seus limites e o que existia além deles. Assim, desafiando não apenas a morte, mas tudo o que representava a ordem natural das coisas, Yansan se dirigiu ao domínio dos eguns, os espíritos ancestrais que governam a passagem das almas. Sua coragem era tamanha que, ao adentrar esse reino sombrio, ela não vacilou diante dos espíritos que a cercavam.
Sombras que emanavam o peso da morte a observavam com olhos curiosos e, em um movimento arrebatador, Yansan se viu diante de uma dança macabra, onde as almas dos mortos passavam em sua frente, como um desfile silencioso de existências passadas. Sua vida pendia por um fio, e o perigo estava ali, à sua volta, como uma tempestade iminente. Mas, ao invés de recuar, Yansan se entregou ao momento com toda a sua essência. Ela dançou entre os eguns com a mesma ousadia com que enfrentava qualquer batalha. Seus movimentos eram fluidos, como o vento, e sua energia desafiava a própria morte. Os espíritos se aproximaram, mas ao invés de a devorarem, ficaram paralisados pela sua força e bravura. O próprio rei dos eguns, senhor do além, que comanda as forças do destino e da morte, observou-a com fascínio. Ele sentiu o poder que emanava de Yansan, uma força selvagem e incontrolável, que se tornava ainda mais imponente ao desafiar o que os outros temiam. Impressionado com sua coragem, o rei dos eguns decidiu conceder-lhe um dom raro. Ele a abençoou com o poder de comandar os espíritos, permitindo que ela, a Senhora dos Ventos, também fosse a Senhora dos Mortos. A partir desse momento, Yansan não só se tornou uma guerreira imbatível, mas também a guardiã das almas, aquela que guia os espíritos dos que partiram para o outro lado. Ela não temia mais o desconhecido, pois, ao enfrentar a morte com coragem, conquistou o domínio sobre ela, transformando o medo em um aliado poderoso. Sua jornada se tornou uma lenda viva, um testemunho de que, ao desafiar os próprios limites e abraçar o que a maioria teme, encontramos não apenas poder, mas também uma sabedoria imensa. Yansan não era mais vista apenas como a guerreira destemida, mas também como uma mestra do além, capaz de guiar as almas para seu destino final. Sua coragem e ousadia a transformaram na Senhora dos Ventos e dos Mortos, uma figura que transita com liberdade entre os mundos dos vivos e dos mortos, sempre disposta a encarar os desafios mais profundos e sombrios. Yansan, ao se aliar ao desconhecido, nos ensina que o verdadeiro poder não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo com coragem, ousadia e a certeza de que a verdadeira liberdade vem ao dominar até mesmo os elementos que parecem incontroláveis. Seu espírito selvagem, sua dança com a morte e sua capacidade de comandar os ventos e os mortos fazem dela uma das figuras mais poderosas e temidas, mostrando que, para ela, não há fronteiras ou limites que possam ser impostos. Cada orixá trilhou um caminho marcado por desafios, e foram essas provações que moldaram seus legados. Seja na floresta, na guerra, na cura ou no além, suas histórias ensinam que a força de um ser não está apenas no poder que ele carrega, mas na jornada que o levou até lá. Os orixás, antes de se tornarem divindades adoradas e invocadas em rituais sagrados, caminharam sobre a terra, moldando o destino dos povos e interagindo diretamente com os humanos. Eram forças vivas, dotadas de emoções, desafios e jornadas que refletiam a própria condição humana. No entanto, assim como tudo que existe no mundo físico, seu tempo nesse plano chegou ao fim. Esse momento não foi uma despedida, mas sim uma transição. Os orixás não desapareceram, mas ascenderam a uma nova forma de existência, tornando-se entidades espirituais, acessíveis através da fé, do culto e dos rituais. A passagem dos orixás do mundo terreno para o divino não ocorreu de maneira uniforme. Alguns, como Xangô, se elevaram em meio a manifestações de poder, reafirmando sua ligação com os raios e a justiça. Outros, como Iemanjá, fundiram-se ao próprio elemento que os define, tornando-se parte inseparável das águas que acolhem e transformam. Oxóssi, o caçador silencioso, desapareceu nas profundezas da floresta, onde seu espírito ainda guia aqueles que buscam sustento e sabedoria. Essa transição não foi uma morte, mas uma metamorfose, um renascimento que permitiu que sua presença continuasse a influenciar o mundo dos homens. O culto aos orixás tornou-se, então, o elo entre o passado mítico e a prática espiritual contemporânea. Os rituais realizados em sua homenagem não são apenas formas de louvor, mas também instrumentos de conexão com suas energias, preservando a sabedoria ancestral que foi transmitida ao longo dos séculos. Cada oferenda, dança, cântico e sacrifício carrega o peso do sagrado, reafirmando a continuidade desse vínculo entre humanos e divindades.
As histórias dos orixás não são apenas narrativas do passado, mas orientações para o presente e o futuro, refletindo os desafios e dilemas humanos através do espelho mítico. Nos dias de hoje, a fé nos orixás continua viva, atravessando oceanos e gerações, adaptando-se a diferentes culturas sem perder sua essência. A mitologia dos orixás, embora enraizada em tradições ancestrais, continua a se reinventar e a influenciar a cultura contemporânea de diversas maneiras. O impacto dessas divindades vai além dos terreiros e dos rituais religiosos, refletindo-se na música, na literatura, no cinema e até mesmo em novas expressões espirituais que ressignificam seus mitos. Esse fenômeno demonstra não apenas a força e a resiliência dessa tradição, mas também sua capacidade de dialogar com o presente, alcançando públicos cada vez mais amplos. Os orixás na cultura popular. Ao longo do tempo, diversas manifestações culturais absorveram elementos da mitologia dos orixás, tornando-os mais acessíveis a um público que nem sempre está diretamente envolvido com o culto. No Brasil, por exemplo, a música desempenha um papel fundamental na disseminação dessas histórias. O samba, o axé e o maracatu são gêneros musicais que frequentemente fazem referências aos orixás em suas letras e ritmos. Artistas como Clara Nunes, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia trouxeram para o grande público canções que exaltam figuras como Iansã, Xangô e Oxum, ajudando a preservar e popularizar suas narrativas. No cinema e na televisão, embora a presença dos orixás ainda seja tímida em comparação a outras mitologias, há um crescimento no interesse por histórias que envolvem essas divindades. Séries e filmes começam a retratar esses personagens míticos de maneira mais respeitosa e fiel, afastando-se dos estereótipos negativos que por muito tempo marginalizaram as religiões de matriz africana. Além disso, produções audiovisuais independentes vêm explorando esses temas com profundidade, levando o público a uma nova percepção da espiritualidade afro-brasileira. A influência dos orixás em outras partes do mundo, a diáspora africana, levou a tradição dos orixás para diversos continentes, onde essa espiritualidade se mesclou a outras culturas e deu origem a novas formas de culto. Nos Estados Unidos e no Caribe, o vodú haitiano e a santeria cubana preservam muitas das características dos orixás, embora com adaptações locais que refletem a história de cada região. O sincretismo religioso, que surgiu como estratégia de sobrevivência durante a escravidão, ajudou a manter viva a essência dos orixás, mesmo sob forte repressão. Atualmente, movimentos espirituais afrodiaspóricos vêm ganhando mais visibilidade e despertando o interesse de pessoas fora das comunidades tradicionais. Muitos buscam nos orixás não apenas uma religião, mas um caminho de reconexão com suas raízes africanas. Essa busca tem sido facilitada pela internet, onde redes sociais e plataformas de vídeo se tornam ferramentas de divulgação do conhecimento sobre os orixás, permitindo que pessoas do mundo inteiro tenham acesso a informações antes restritas a grupos específicos. A relação entre a mitologia dos orixás e as espiritualidades modernas, além das tradições religiosas que cultuam os orixás de maneira formal, há também um crescente interesse pela simbologia e pelos arquétipos dessas divindades em contextos mais amplos. Muitas pessoas, mesmo sem estarem inseridas em um terreiro, encontram inspiração e identificação nos mitos dos orixás. Essa conexão ocorre porque os orixás representam forças da natureza e aspectos da personalidade humana, tornando-os figuras atemporais e universais. Movimentos como a espiritualidade holística e a psicologia arquetípica exploram os orixás como símbolos de processos internos de transformação. A figura de Iemanjá, por exemplo, é frequentemente associada ao inconsciente e à maternidade, enquanto Xangô é visto como um arquétipo de justiça e equilíbrio. Essa abordagem permite que mesmo aqueles que não pertencem às tradições afro-religiosas se beneficiem da sabedoria contida nesses mitos. O impacto dos orixás no mundo moderno é um testemunho de sua relevância e poder simbólico. Seja na arte, na música, no cinema ou na espiritualidade contemporânea, essas divindades continuam a inspirar e transformar vidas, mostrando que sua presença transcende o tempo e o espaço. A mitologia dos orixás não é apenas um legado do passado,
mas uma força viva que se adapta, se reinventa e permanece essencial na construção da identidade cultural de muitos povos. Mitos alternativos e outras versões. A mitologia dos orixás, como qualquer tradição oral de longa data, é marcada por uma riqueza de versões e interpretações. Com o passar dos séculos e a propagação dos cultos por diferentes regiões, as histórias que envolvem essas divindades foram sendo adaptadas, reinterpretadas e até modificadas, gerando uma multiplicidade de mitos alternativos. Essas versões podem surgir devido a diferenças regionais, influências culturais externas, ou mesmo pela tentativa de reinterpretar os mitos à luz das necessidades e realidades contemporâneas. A variedade de mitos na África e nas Américas. Embora a mitologia dos orixás tenha suas raízes na África Ocidental, especialmente entre os povos iorubás, cada região e nação que recebeu os cultos dos orixás adaptou as histórias de formas únicas. Na África, as narrativas podem variar consideravelmente de acordo com o país ou até a tribo. Por exemplo, na Nigéria, berço original do culto aos orixás, os mitos de Exu podem apresentar características diferentes das versões encontradas no Brasil ou em Cuba, devido a diferenças culturais e históricas. Ao chegar às Américas, especialmente com a diáspora forçada dos africanos para o Brasil, Cuba e outros países, os orixás sofreram novas adaptações. O sincretismo religioso, que misturou elementos do catolicismo com as divindades africanas, resultou em versões híbridas e localizadas dos mitos. Um exemplo clássico disso é a associação de Iemanjá com Nossa Senhora dos Navegantes, ou Oxóssi com São Sebastião, onde a imagem cristã é utilizada como um disfarce para a divindade africana, especialmente durante períodos de repressão religiosa. Embora o culto tenha se mantido essencialmente africano, essa fusão gerou novas formas de mitos, que misturam elementos das duas tradições. Além disso, com o tempo, o culto aos orixás se diversificou em várias vertentes, levando à criação de diferentes linhas ou ramificações dentro das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda e o batuque. Cada uma dessas vertentes apresenta sua própria visão e versão dos mitos, mesmo que o eixo central das histórias e das divindades seja o mesmo. As diferenças podem estar nos detalhes dos rituais, nas qualidades atribuídas a cada orixá ou mesmo nas narrativas que explicam as origens dessas divindades. Mitos alternativos criados por autores e pesquisadores. Com o surgimento do interesse acadêmico e literário pelos orixás, muitos autores e pesquisadores têm criado suas próprias versões dos mitos, influenciados por suas interpretações pessoais, ou pela tentativa de sistematizar e unificar as histórias dispersas. Essas reinterpretações têm se tornado uma rica fonte de novas abordagens para as figuras míticas, sendo exploradas principalmente em obras literárias e textos acadêmicos. Alguns escritores contemporâneos, como o próprio Pierre Fatumbi Verger, procuraram resgatar e compilar as versões mais autênticas e menos conhecidas das histórias dos orixás, baseando-se nas tradições orais dos povos iorubás e nas manifestações religiosas africanas. Contudo, outros autores, como o brasileiro Jorge Amado, ajudaram a criar uma versão mais popular e ficcionalizada desses mitos, trazendo os orixás para o universo literário de maneira romantizada e, por vezes, distorcida, mas com um impacto significativo na percepção da cultura afro-brasileira. Ainda assim, é importante destacar que, ao longo do tempo, muitos mitos alternativos e reinterpretados começaram a ganhar aceitação dentro das comunidades religiosas. A flexibilidade dos mitos dos orixás é, de certa forma, uma característica essencial dessas tradições. Os orixás, sendo divindades relacionadas a forças naturais e humanas, são muitas vezes compreendidos de maneiras múltiplas, permitindo diferentes versões de seus mitos sem que isso comprometa a sua essência. Nos dias de hoje, a mitologia dos orixás continua a ser reinterpretada à luz das questões contemporâneas. Isso é visível especialmente em movimentos como o feminismo negro, onde figuras como Oxum, Iansã e Iemanjá são ressignificadas como símbolos de resistência, empoderamento e afirmação da identidade feminina negra. Nesse contexto, os mitos que envolvem essas divindades podem ser revisados para destacar sua força e independência, além de suas qualidades maternais e protetoras.
O culto a essas orixás pode, portanto, ser entendido como uma forma de resistência política e cultural, buscando reverter as narrativas de opressão histórica que marcaram as mulheres negras.